Estamos de volta para o nosso último bloco aqui com o Dr. Lúcio, também com a doutora Carolina Maria Cursi. Vamos falar um pouquinho. Quando eu estava falando aqui da plástica, doutor, a gente perguntou sobre a cirurgia íntima. Teve até uma questão se volta a ser virgem, né? Enfim, como tem muita mulher assistindo o programa, essa é uma pergunta recorrente. Mas não só para voltar a ser virgem. Às vezes elas optam por algum procedimento, que vocês podem me explicar melhor aí como funciona, para outras razões também. A mulher que teve parto normal. Tem isso, doutora? Sim, sim. A estética vaginal hoje, me corrige se eu faltar com alguma, se faltar alguma informação, está muito em alta, né? Porque, na verdade, a vagina é um lugar que a gente acaba não tratando, você acaba não passando um hidratante. A mulher de hoje, todas depilam, todas têm as manchas, né? E elas começaram a se olhar mais, né? Então, a partir do momento que elas querem ter uma vida sexual de boa qualidade, né? Então, elas começam a se perceber. Então, se me incomoda, eu vou procurar ou o cirurgião plástico ou a ginecologia. Ou ambos. Sim. E aí, geralmente, a gente tenta fazer com que essa cirurgia seja de uma forma mais harmônica, seja uma coisa devagar, porque você pode ocorrer uma... tirar o nervo ali, né, da sensibilidade, e aí ela não ter mais o prazer na hora da relação sexual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o que seria essa cirurgia? Por exemplo, no parto normal... o que acontece depois que ela precisa recorrer? No parto normal, ela pode, né, em alguns casos, não todos, ocorre epísio, né, que é o cortezinho para ajudar na saída do recém-nascido. Isso a gente vai cicatrizar, vai fechar, tudo direitinho. Acontece o seguinte, que com o passar do tempo, a alteração hormonal vai fazendo com que essa vagina ela fique flácida. Né? Então, ela perde a força na hora de ter uma relação sexual, ela diminui o seu prazer no momento da relação sexual. Então, hoje você tem laser. Você tem laser, que a gente chama de laser terapia vaginal, para corrigir isso daí. Então, você estimula a produção de colágeno, você estimula a produção de toda aquela micro-organismos da vagina para a mulher voltar a ter uma boa qualidade de vida sexual. E são resultados incríveis. Mas, além do laser, podemos também fazer enxertia de gordura na região. É verdade. Que funciona aumentando o tônus ali, deixando, na verdade, esteticamente mais bonito também. Sim. E o laser, hoje em dia, é a minha opção, porque tem resultados incríveis. Logo mais na prático, primeira... não E assim, é um procedimento que você pode fazer em consultório, né? Já foi comprovado que, por exemplo, as pacientes que estão na menopausa, né? Elas podem ter tanta opção de usar uma pomada para manter aquela parte hidratada, evitar a questão de infecções urinárias de repetição que acontece, né? Então, já foi comprovado em estudos que o uso do laser, ele mantém o resultado depois de 3 sessões por 1 ano. Ah, que legal. E a pomada não. A pomada, se você esquecer, não colocou, aquele trabalho todo, ela para. No último congresso foi batido muito a tecla nisso, porque as mulheres estão envelhecendo, mas elas querem envelhecer com qualidade Cada de vez vida. melhor, né? Então, elas postergam a maternidade, elas postergam tudo. Então, elas também querem ter, com 70, com 80, a vida sexual delas. Né? E esse laser serve também para clarear a região? Você falou das manchas, que a própria depilação traz, né? Isso, eles servem, a gente pode usar a aplicação de ácido no local, né? Então, primeiro a gente trata, se tiver uma foliculite, a gente trata, depois a gente vai hidratar essa pele e aí a gente vai cuidar com os ácidos, mas sempre em consultório, porque se você passa um tratamento para casa, o que acontece com a mulherada? Passa o ácido e começa, vou fazer a jantar, vou cuidar do meu filho, vou colocar o marido para dormir, pronto, aí já queimou. Então, é uma região que é delicada, que as mulheres acabam não cuidando, tem muito tabu em falar disso. E acho que desinformação também. Antigamente não tinha essa informação toda, as mulheres não tinham acesso a essa informação, que poderiam se cuidar sem nenhum preconceito. Hoje em dia, assim, na verdade, é uma alta no consultório essa procura pela região íntima. O que mais? Curiosidade agora. O que mais é procurado lá? Muito procurado. Na verdade, a nossa especialidade se conecta muito porque eu trabalho com mama, eu trabalho com a estética em si. Sim. E, na verdade, toda vez que a gente vai operar uma mama, toda vez que a gente precisa avaliar o paciente como um todo, ver se tem algum nódulo, ver se tem alguma patologia e sempre em conjunto. Manda para o ginecologista para a gente fazer os exames, análise, avaliar. Né? E aí, isso é muito bacana, né? Porque, às vezes, a paciente pode ter um nódulo, eu sinalizo para o cirurgião e aí o cirurgião fala, não, então, se der, a gente já tira. Na mesma cirurgia, a gente pode tratar e botar prótese, não tem nenhum problema.
Hoje está tudo muito diferente, né? Muito mais moderno, muito mudado e facilitando muito a nossa vida, do cirurgião, da equipe toda e de quem vai lá para ser atendido, né? Ô, doutora, eu queria que você desse uma pincelada e te convidar para voltar um outro dia para a gente falar sobre os riscos da gravidez. Mas para essa mulher que estava aí nos acompanhando, que de repente está nesse momento de pré-natal, tá grávida ou pretende ficar ou conhece alguém que esteja, quais são os riscos mais comuns na gravidez? Por erro, talvez, da paciente e outros que possa acontecer naturalmente? Eu acho que o importante da gente falar da gestação, Amanda, acho que isso está de parabéns, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que bater muito na tecla, a importância dessa reportagem, porque assim, elas acham que assim, gestação, ok, é saúde, só engravida quem está bem, mas a gente precisa realmente cuidar, né? A mulher hoje, ela realmente está postergando o sonho de ser mãe. Ela primeiro quer conquistar a carreira, ela primeiro quer ter uma estabilidade, ela quer primeiro ter um relacionamento tranquilo e aí ser mãe. Então, essas lendas assim, eu não preciso fazer o pré-natal, eu vou demorar mais um pouco para fazer o pré-natal. Não é, atrasou a menstruação, fez lá o primeiro testezinho que todas fazem no banheiro, escondido às 7 horas da manhã, antes do marido acordar ou antes de ir trabalhar, tem que marcar consulta. Isso é o mais importante. O pré-natal vai te resguardar de todos os seus riscos. Dia 26 agora foi o dia da hipertensão. Então, hoje, a mortalidade materna é mais relacionada com a questão da pressão alta. E a gente sabe que tanto as mulheres mais velhas quanto as adolescentes, sempre os extremos das idades, têm os piores riscos de uma má gestação, de ter um mau prognóstico durante o parto. Então, hoje, não dá mais para a gente ficar aceitando o paciente que não faz o pré-natal, paciente que acha, é meu segundo filho, eu não vou fazer. Aí chega numa situação onde a gente não tem mais como acudir muita coisa, né? Então, isso que é importante, desmistificar que o aborto, quando ocorre desde o primeiro tem que ser investigado. E isso ninguém fala de aborto, né? Foi o primeiro, tudo bem, você está na estatística, 30% a 35% das mulheres ocorre como o primeiro aborto, mas é ela, né? Então, você tem que investigar desde o início. Acho que é isso que é o mais importante para a gente evitar os riscos de uma pressão alta, de uma diabetes gestacional, o acompanhamento multiprofissional, até como foi falado na parte da estética, na parte da ginecologia, a gente sempre pede a nutricionista, está fazendo a drenagem com a esteticista, lá na clínica a gente tem todo esse acompanhamento para as pacientes, para elas se sentirem melhor, menos inchada. Então, isso que é o mais importante. E na sua área, doutora, assim, de dica, de recomendação, tudo que ela falou, né, desses cuidados com a hipertensão, anestesia, que as pessoas morrem de medo da anestesia na hora da cirurgia plástica. Eu sei que, por mais moderna que as coisas estejam hoje, as pacientes ainda têm um pouquinho de medo. Tem muito medo da anestesia. Na verdade, puxando aqui um pouquinho para o assunto em comum, as mulheres, principalmente as que já engravidaram, querem voltar a ter o corpo antes da gestação. Sim. Então, muitas me procuram assim que tiveram um filho, tem que acalmar essas pacientes, porque não se pode operar. Primeiro, tem que cuidar, tem que aproveitar a fase, tem que cuidar do bebê, né? Curtir. Sempre falo para o paciente, não é pressa, você tem que cuidar do seu filho, você tem que curtir essa fase, que não vai voltar. Hoje em dia, tem um termo chamado Mommy Makeover, que as mulheres fazem a mama, fazem o abdômen após terem os filhos. Mas, sim, normalmente é recomendado só após um ano mesmo, quando já está liberado pelo ginecologista, quando a paciente está apta com o corpo maduro já para operar novamente. Então... É importante que isso fique claro, né? A gente tem que realmente cuidar. Vou deixar aqui o contato do Dr. Lúcio Montelano, que é o Instagram, a rede social, @dr.luciomontelano. O telefone para contato no vídeo para você é o 11 28940246, 28940246. E da doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra, o site www.lancinó, é isso? Lancinó Brasil. Lancinobrasil.com.br, lancinobrasil.com.br. Quero agradecer o carinho da tua companhia, da tua audiência. Amanhã é terça-feira, mas nós temos o nosso programa inédito para vocês, da 12h a 1h, aqui na Rede Brasil, pela TV em tempo real, pela internet, através do site rbtv.com.br. Obrigada, doutor Lúcio. Obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada por compartilharem tanta informação, né? E permitirem essa consulta gratuita aí a todo o nosso público. Obrigada, viu? Meu. Boa semana, bom feriado. Beijo, gente. Amanhã espero vocês. Obrigada pela audiência e pela companhia. Até amanhã. Tchau.